Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui responder mais uma questão da prova do IFAL ano 2023. Já peço a você que deixe aqui o seu like no vídeo, também se inscreve no canal e se você quiser nos apoiar, considere se tornar membro. É só clicar na opção abaixo, seja membro e seguir o passo a passo. Vamos resolver essa questão. Funções racionais são funções matemáticas que podem ser expressas como o quociente de dois polinômios. Você pode trocar essa palavra quociente por divisão. Então, funções racionais são funções matemáticas que podem ser expressas como uma divisão ali de dois polinômios. Elas têm várias aplicações em diversos campos, incluindo matemática, física, engenharia, economia, medicina e ciências naturais. Hipoteticamente, a função c de t pode medir a concentração de uma certa substância em um meio. Das alternativas a seguir, qual representa uma forma simplificada da função c? Então, para resolver essa questão, nós vamos ter que simplificar aqui essa expressão. E para isso eu vou reescrevê-la primeiramente aqui embaixo. Observe que tanto o polinômio aqui de cima como o de baixo são polinômios do segundo grau. Vamos aqui relembrar o seguinte: quando nós temos aqui um polinômio do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, nós podemos reescrever esse polinômio de maneira fatorada, da seguinte forma. Podemos colocar aqui a vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde o x1 e o x2 são raízes desse polinômio. Então, olha só, esses dois polinômios aqui, eles poderão ser escritos dessa maneira. Então, por exemplo, o de baixo aqui, vamos começar com o de baixo que é mais simples, porque aqui o coeficiente a é 1. Então, ó, o de baixo ele pode ser escrito assim, o a, que é 1, vezes x menos a primeira raiz, que a gente vai descobrir daqui a pouco, vezes x menos a segunda raiz, que nós vamos também descobrir daqui a pouco. Da mesma forma, o polinômio aqui de cima pode ser escrito como sendo 2 vezes... Opa, eu coloquei x aqui, né? Mas é t, pessoal, tá bom? Como aqui a variável é t, então nós vamos usar o t. Aqui eu usei o x porque eu usei a maneira geral, né? A forma geral que nós estamos mais acostumados. Mas vamos colocar aqui o t. Então, olha só. Esse polinômio aqui de baixo pode ser escrito como sendo 1 vezes t menos a primeira raiz, né? Tomando aqui esse polinômio como uma equação, né? Igualando aqui a zero. E aqui também t menos a segunda raiz. E da mesma forma aqui em cima vai ficar 2 vezes t menos a primeira raiz, que a gente vai descobrir daqui a pouco, vezes t menos a segunda raiz. Então, no lugar aqui do x, eu coloquei o t, já que a variável é t, beleza? Então, para descobrir aqui essas raízes, a gente vai pegar esse polinômio igualar a zero. Então, por exemplo, vou pegar aqui o segundo polinômio, t ao quadrado mais 6t mais 9. Vamos igualar a zero. E aqui a gente vai descobrir as raízes dessa equação. Para achar as raízes de uma equação do segundo grau, nós podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, por exemplo, ou podemos utilizar também as relações de Girardi. As relações de Girardi diz o seguinte, vamos relembrar aqui, quando nós temos uma equação aqui do segundo grau, igualando aqui a zero, a soma das raízes, deixa eu colocar aqui do lado, vai ter que ser igual ao oposto do b sobre a. Então, é igual a menos b sobre a. Já a multiplicação das raízes, o produto, terá que ser igual a c sobre a. Então, c sobre a. Só que quando o a é 1, vai ficar menos b dividido por 1, que é menos b. E aqui também vai ficar c dividido por 1, que dá o próprio c. Então, nesse caso aqui, nós temos que as raízes dessa equação vai ter que ser o oposto do b, que é esse valor aqui, que é o 6, e o produto tem que ser o c, que é 9. Então, olha só, a soma das raízes dessa equação aqui de baixo terá que ser igual ao oposto do b. Como o b é 6, o oposto de 6 é só trocar o sinal, vai ficar menos 6. Já a multiplicação das raízes tem que dar 9.
exatamente o c, que é 9. Então, quais são os dois números reais que multiplicados dão 9 e que somados dão menos 6? Aqui fica fácil de ver que é o menos 3. Ó. Menos 3 vezes menos 3 vai dar aqui 9. E menos 3 mais menos 3 vai dar menos 6. Então, nesse caso aqui, deu raiz dupla, não é isso? A mesma raiz. Ó. Então, esse polinômio aqui pode ser escrito da seguinte forma. 1, né, que é o nosso a, vezes t menos a primeira raiz, que é menos 3. Então, ó, menos com menos dá mais. Então, vai ficar t mais 3. E da mesma forma aqui, t menos menos 3. Então, menos com menos dá mais, vai ficar t mais 3. Então, já fatoramos aqui o primeiro polinômio. Ele pode ser escrito dessa forma aqui. Vamos agora fatorar o segundo polinômio. Para isso, eu vou apagar essas informações aqui de baixo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui o polinômio aqui de cima. Vamos igualar a 0 para encontrar aqui as raízes dessa equação aqui do segundo grau. Então, olha só, como é uma equação do segundo grau, nós podemos usar novamente as relações de Girardi ou a fórmula de Bhaskara. Nesse caso, como o A aqui é 2, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, já que não é tão simples de ver utilizando as relações de Girardi, porque ficaria menos 5 sobre 2, né, que é o oposto de B sobre 2, e menos 3 sobre 2 não é tão fácil de ver, né, os números que somados e multiplicados vão dar esses valores. Então, para usar a Bhaskara aqui, é só seguir 3 passos. O primeiro passo é encontrar o A, o B e o C. O A aqui, ó, é o nosso 2. O B é 5. E o C é 3. Menos 3, na verdade. O segundo passo é encontrar o valor do delta, o nosso discriminante. O delta sempre vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, é só substituir os valores que nós encontramos no primeiro passo. Vai ficar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado dá 25, já vou colocar aqui direto, ó. Menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é menos 3. Então, vai ficar delta igual a 25. Aqui, ó, você não pode pegar o 25 com menos 4, muito cuidado. O menos 4 está multiplicando aqui o 2. Então, primeiro multiplica todo mundo para depois somar ou subtrair. Aqui nós vamos utilizar as regrinhas de sinais. Menos vezes mais dá menos. Menos vezes menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. Então, o nosso delta é igual a 49. O terceiro passo é aplicar aqui a nossa fórmula de Bhaskara, que ela é, né, mais conhecida como x igual a menos b mais ou menos a raiz de delta. Como a variável aqui é t, nós não vamos colocar o x, vamos colocar o t. Ó. T é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2a. Então vai ficar assim, ó, menos o nosso b, que aqui no caso é 5, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 49. Então, raiz quadrada de 49 dividido por 2 vezes o A. Como o nosso A é 2, vai ficar 2 vezes 2. Isso aqui vai ser igual, ó, a menos 5. A raiz quadrada de 49 é 7. Então, vai ficar mais ou menos 7 sobre 4. Porque 2 vezes 2 aqui vai ser igual a 4. Chegou aqui nessa parte, nós vamos separar. Vamos chamar aqui da primeira solução de T1. A segunda solução vamos chamar de T2. Então, nós vamos fazer o seguinte. Menos 5 com menos 7 vai dar aqui menos 12 sobre 4. E a segunda solução vai ser menos 5 mais 7, que vai dar aqui 2. Então, vai ficar 2 sobre 4. Então, ó, pegamos primeiro o sinal de menos, ó, menos 5 com menos 7, que vai dar aqui menos 12. E depois menos 5 mais 7, que deu 2. Então, menos 12 dividido por 4 dá menos 3. E aqui nós podemos simplificar. Dividindo em cima e embaixo por 2, vai ficar 1/2. Beleza? Então, essas aqui são as raízes dessa equação do segundo grau.
Então esse polinômio pode ser escrito dessa maneira aqui, ó, 2 vezes t menos menos 3, então menos com menos dá mais, vai ficar aqui também t mais 3. E aqui t menos a outra raiz que é meio, então vai ficar aqui 1 sobre 2. Então olha só, aqui em cima nós temos multiplicando a expressão t mais 3, e aqui embaixo também nós temos t mais 3. Então nós podemos cancelar esses valores, porque esse valor dividido por ele mesmo vai dar 1. Então vai sobrar apenas 2 vezes essa expressão aqui, dividido por t mais 3. Olhando aqui para as alternativas, nós não encontramos dessa maneira aqui. Mas perceba que se nós multiplicarmos aqui, ó, fazer a propriedade distributiva, 2 vezes t vai dar 2t, deixa eu colocar aqui nesse cantinho. E 2 vezes menos meio, esse 2 vai cortar com 2 aqui de baixo, vai ficar apenas menos 1. Ó, 2 vezes menos 1 dá menos 2 dividido por 2 dá menos 1, dividido por t mais 3. E essa expressão aqui, ela é a expressão da letra C, portanto essa é a nossa resposta. Espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Valeu!